importante. Hoje, inclusive, conversando aqui com a doutora Melba Moura, que é a nossa entrevistada de hoje. Ela é médica oncologista, integra a equipe lá do Santa Isabel. Nós vamos falar do câncer de colo do útero. Ela vai poder falar com muito mais propriedade que eu, obviamente, sobre o quanto é importante o nosso estilo de vida, nossas horas de descanso para preservar a nossa saúde, inclusive contra o câncer. Anote aí os nossos canais de participação. Elba. Tudo bem. Obrigada pelo convite, Olga. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. Obrigada ao Hospital Santa Isabel também pelo convite, pela oportunidade, em nome de Fernanda. Pois é, eu tenho um xodó danado com esse Hospital Santa Isabel, você não sabe por quê. Eu já participei de tantos eventos, dos meetings, né, que a Santa Casa às vezes promove. E eu vejo a preocupação, assim, que o hospital tem, não só da atualização dos seus funcionários, mas como também na humanização e no controle mesmo dentro da sua unidade hospitalar, no controle de doenças, no controle de infecção, trazem casos de hospitais de referência de São Paulo e de outros países também. Então eu posso falar com muita propriedade do quanto eu aprendi ali nesses encontros todos, né, ali de ouvinte, né, com vocês todos lá do Hospital Santa Isabel. Então, doutora, lendo um pouquinho sobre essa situação, né, do câncer de colo do útero que acomete muitas mulheres, eu percebo que há ainda uma desinformação muito grande, né? Você vê 33% jamais nem cogitou, não sabe nem o que quer dizer um câncer de colo do útero, não sabe que os exames, quais são esses exames preventivos. E aí, por onde que nós podemos começar esse bate-papo com as mulheres todas que estão nos ouvindo? O câncer de colo uterino é um câncer muito importante, é o mais prevalente, ou seja, é o mais frequente no trato genital feminino, tá? É o terceiro mais comum em mulheres. Só fica atrás do câncer de mama e o câncer coloretal. Que é outro também que a gente negligencia muito, né? Aquele protocolo que vocês recomendam. Depois dos 50 anos, fazer o exame de colonoscopia é muito importante. Se tiver histórico familiar um pouco antes. E a gente acha, não, é um exame muito chato. Não, eu não vou procurar. Quem procura acha. A gente escuta muito essas coisas, né? Escuta, sim. E para o câncer de colo uterino existe o preventivo, né? É o exame de Papa Nicolau, é o exame colhido pelo ginecologista. Sim. É extremamente importante que todas as mulheres com vida sexual ativa, nós estamos dando tchauzinho sexual aqui. ativa, façam esse exame, né? O Ministério da Saúde, junto ao INCA, recomenda que as mulheres entre 24 e 64 anos façam esses exames. Eu vou um pouco além. Existem mulheres que têm vida sexual muito cedo, começando com 12, 13 anos, e a partir do momento em que a mulher tem vida sexual, ela deve procurar o ginecologista para fazer o preventivo. Claro. E além dos 64 anos, eu acho que é importante também frisar que algumas mulheres nunca fizeram preventivo nessa idade. Pois né? Não é raro, como você já mencionou, a gente ter o diagnóstico de algumas pacientes terem o diagnóstico de câncer de colo uterino e nunca foram submetidas a um preventivo, a um exame ginecológico. Às vezes tem 10 filhos, 6 filhos ou 2 filhos, mas nunca fizeram um exame preventivo. Verdade, verdade. A gente, quando conversa aqui com o ginecologista, a gente ouve tanta coisa, e não é às vezes por não querer fazer, né? O Brasil, infelizmente ainda, muito disso que nós estamos conversando, a maioria, uma grande parte da população não alcança essas informações. Sim. A gente já vive na era da internet, mas as pessoas também não é na totalidade que tem acesso a uma boa informação e, sobretudo, no interior, acesso a essa avaliação continuada, porque esse exame, né, que nós fazemos de rastreamento, esses exames preventivos todos na ginecologia, tem que ser pelo menos uma vez por ano. Isso, exatamente. Eu falo aqui em nome do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Ele preconiza, Olga, a cada 3 anos. Só que eu, como oncologista, eu tenho uma preocupação maior e aqui na rádio, né, dando essas informações, eu friso, enfatizo que o exame deve ser anual.
tá? Então, a partir do momento em que a mulher tem vida sexual ativa, não importa a idade que for, ela deve fazer esse exame anualmente. O Papa Nicolau que você citou há pouco é aquele que habitualmente quando a gente se submete a uma consulta no ginecologista, ele colhe um materialzinho ali para análise. Esse, não é? Isso. Passa assim um espéculo, que é como se fosse um bico de pato, e aí colhe uma amostra citológica, uma amostra das células que estão ali descamando naturalmente, e essas células vão ser analisadas em laboratório por um profissional experiente, um profissional habilitado em citologia do trato ginecológico. Certo. Bom, suponhamos que haja qualquer suspeita, depois desse processo aí, dessa primeira análise, vai o quê? Para uma biópsia? Você colhe material para uma biópsia? Inicialmente o paciente ele deve fazer uma biópsia e deve fazer o exame de estadiamento. O exame de estadiamento é um exame para avaliar a extensão da doença. Esse exame normalmente é feito clinicamente. Ele pode ser feito com alguns exames de imagem, mas por que ele foi feito? A FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, fez estadiamento baseado no exame clínico, porque, infelizmente, o câncer de colo uterino, ele é presente na maioria das vezes em países com condições socioeconômicas menores, mais baixas. Então, nem sempre os pacientes vão ter acesso a fazer uma tomografia, a fazer uma ressonância, a fazer um exame chamado PET. Tá? Então, esse exame de estadiamento, ele é feito por um ginecologista habilitado, um ginecologista oncológico em especial, ou um cirurgião oncológico, ou até mesmo pelo oncologista clínico. E é avaliada pelo toque vaginal e o toque retal, é visualizada, percebida, na verdade, a extensão da doença. Ah, é, doutora? Isso. Porque o colo uterino, a partir do colo uterino, a doença ela pode se espalhar, ela se espalha para os tecidos vizinhos. Então, ela pode se espalhar para cima, para o útero, para os lados, para trás, para frente, para os paramétrios, para a vagina, para o reto, atrás, para a bexiga, na frente. Então, toda essa extensão, ela pode ser detectada por um exame simples, mas um exame feito de preferência por profissionais habilitados em oncologia. Certo. Agora, uma coisa também que me deixou assim um pouco preocupada, já que, né, na população sexualmente ativa, quase que 70% das pessoas têm contato com esse vírus, Sim, né, do HPV. Né? E em 99% dos casos de câncer de colo do útero se detecta também esse vírus. Isso. Eu queria entender melhor assim, existem pessoas que com maior probabilidade de que esse vírus evolua para uma condição do câncer? Sim, existe. Do que outros? Existe. Foi ótimo você tocar nesse ponto, porque o HPV hoje é o ponto principal do tratamento e da prevenção do câncer de colo uterino. Então, na maioria das vezes, você está com ótimos dados estatísticos, está perfeito. Pois, já são tantos anos, doutora, fazendo aqui, e eu adoro essas leituras todas. Eu aprendo um bocado, viu? Aprendo muito. Tá e fico fazendo aqui do meu lado o que a maioria das pessoas, às vezes, gostariam de chegar na frente de um ginecologista ou de um médico, como você, já oncologista, e submeter a esse diálogo, assim, colocando a sua situação toda ali, e às vezes não consegue por 1000 razões, por não conseguir uma consulta médica, por não conseguir uma consulta de 1 hora, como seria o ideal, às vezes é uma consulta muito rápida, não é? E às vezes são coisas muito primárias que a gente pode fazer em casa, inclusive com a questão da vacina, mas vamos lá, vamos dando sequência que a gente vai aprendendo. Então, o HPV é o principal causador do câncer. A maioria das pessoas que têm a vida sexual vão ter contato com HPV, mas felizmente a grande maioria vai eliminar esse vírus naturalmente pelo sistema imunológico. Tá, uma pequena porcentagem dos pacientes que adquirem infecção persistente, ou seja, esse HPV ele se localiza nas células do câncer de colo uterino, ele vai persistir, e principalmente os subtipos 16 e 18, que são os subtipos mais cancerígenos, né? Então, eles dão origem ao câncer. Esses subtipos, eles são os subtipos oncogênicos. Sim, e é esse, então, que a vacina do HPV, ela contempla esses, porque tem algumas, né? Dentro da rede pública, por exemplo, você vê a forma mais
ele te protege das formas mais graves. Sim. Já na rede particular, você tem condição, inclusive, de ampliar um pouco mais essa situação da proteção, né? Sim, atualmente a vacina é a vacina chamada quadrivalente. Quadrivalente, então, tanto para a rede pública quanto para a rede privada, isso é atual, de 2017, as pessoas têm acesso a essa vacina que protege contra os subtipos 6 e 11, que normalmente dão origem àquelas verrugas genitais, certo? Olha, até é bom às vezes que elas apareçam, porque quando aparece alguma coisa, você fica preocupado e vai ao médico. O problema é que às vezes é silencioso e quando você vai detectar um probleminha, o negócio já é um problemão, né, doutora? Isso, exatamente. Então, esses subtipos 16 e 18, que são os subtipos que mais dão origem ao câncer, eles são silenciosos na maioria das vezes. É essa a preocupação. Então, por isso que a gente não pode prescindir do exame citológico, que é o exame de Papa Nicolau, o exame preventivo anualmente, certo? Verdade. Mas voltando a falar da vacina, a vacina é quadrivalente, ela protege contra esses subtipos, que são uma cobertura mais de 70%. Então, a maioria das pessoas que estão vacinadas estão protegidas. Só que a gente não pode esquecer que outros subtipos que não são contemplados pela vacina podem causar a doença. E aí, essas pessoas devem continuar a fazer o exame de Papa Nicolau, o exame preventivo, certo? Aí, bom, tem algumas mamães aí que estão nos acompanhando, mamães e pais também, né, que ficam meio alarmados quando ouvem a orientação de que os seus filhos devem ser vacinados aos 9 anos de idade, aos 10 anos de idade. Eles acham até uma ofensa dizer, puxa, minha filha de 9 anos de idade não tem vida sexual e nem pensa em ter. Enfim, isso tudo, gente, foi muito bem estudado, não é? É importante que se faça sim nessa faixa de idade que foi determinada pelo Ministério da Saúde, disponibilizada na rede pública, e nós vamos explicar o porquê daqui a pouquinho, depois do intervalo. São 4h15. Estamos de volta. Hoje no Sinta-se Bem com a doutora Melba Moura. Ela é médica oncologista lá do Hospital Santa Isabel e veio conversar conosco sobre câncer do colo do útero. Aliás, a gente preferiria, inclusive, falar muito mais em termos de prevenção do que necessariamente do câncer, mas tem dados que são alarmantes, como a gente iniciou o programa falando sobre eles, e tem agora também, se tiver, gente, diante de um diagnóstico positivo para esse problema, coragem, força, porque olha, determinação, adesão ao tratamento, seguindo todas as orientações do seu médico e cuca fresca, é muito importante nessa luta também, que é uma luta de gigante, mas a gente tem que estar preparado para enfrentar, não é, doutora? Sim, com certeza. E é a doença do século, gente, câncer, meu Deus, quantos amigos já se foram com câncer, e tem muita coisa que se fazer em termos de prevenção. Sim. Absoluto. Voltando a falar sobre as pessoas que têm mais probabilidade de adquirir o câncer, né, de colo uterino, são as pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais, né, principalmente as mulheres. A gente está falando de câncer de colo uterino, mas o câncer de pênis, por exemplo, é causado por HPV também. Por HPV. Então, as mulheres com múltiplos parceiros sexuais, mulheres que iniciam cedo a vida sexual, multiparidade, ou seja, mulheres que têm múltiplos filhos, muitos filhos, mulheres que têm HIV. Então, a co-infecção, a infecção de HIV e HPV, ela normalmente é mais grave, e o câncer de colo uterino vai ser mais grave nessas pacientes com HIV, AIDS. Pacientes imunossupressas, por algum motivo, que usam corticoides por longo tempo, por alguma doença reumatológica ou alguma doença nefrológica, ou transplantadas. Então, essas pessoas são as pessoas que têm maior chance de ter o câncer de colo uterino, e em algumas situações, como no caso de AIDS e imunossupressos, que o câncer de colo uterino tenha um curso mais grave, um curso mais avançado. Então, doutora Melba, como eu falei antes de irmos para o intervalo, né? Por que recomenda-se, né? Foi instituído aí essa idade de 9 anos de idade, a partir de 9 anos de idade, para meninas inicialmente, agora para meninos também, para se fazer a vacina. E vamos reforçar também, acho que são agora só 2 doses? São 2 doses agora, né? Então, de 2013 para cá, foi instituído pelo Ministério da Saúde, Anvisa, foi liberada essa vacina. Inicialmente era a vacina bivalente, mas
mas agora é a vacina quadrivalente, que protege contra 4 tipos de vírus HPV. E foi instituída essa idade de 9 a 14 anos, porque é a idade pré-púbere, é a idade antes da puberdade, normalmente antes da iniciação sexual. Então, é antes do contato com HPV, para que a vacina ela seja eficaz. Existem dados, Olga, já de mulheres com lesões e que foram vacinadas. Existem alguns dados de que essas lesões elas regridem e têm um curso mais benigno, vamos dizer assim. Mas isso não é ainda liberado pelo Ministério da Saúde, não é feito na rede pública. Então, na rede pública, meninos e meninas entre 9 e 14 anos, 2 doses, com intervalos de 6 meses. Ok. Mas isso não significa que pessoas que já tiveram iniciação da vida sexual, mesmo que não tenham tido contato ainda com esse vírus, também façam a vacina, Isso, né? Em exatamente. fase adulta já, é muito importante que se faça. Em fase adulta já. Eu, por exemplo, já fiz. E olha que eu não estou nem dentro desse grupo de risco que você falou, mas eu acho que tudo que está a nosso favor aí em termos de prevenção, a gente precisa se organizar e fazer. Claro. As pessoas, mais cedo ou mais tarde, outro dia eu participei de uma palestra, vou só abrir umas aspas aqui para falar sobre isso, né? A gente falava dos orgânicos, a importância de você ver a procedência do alimento que você está ingerindo, né? Olhe para o seu prato e veja o que aquilo está te trazendo de benefício. A melhor maneira de você entender sobre um assunto é pesquisar minimamente sobre ele, né? Ver a procedência daquilo, evitar a quantidade de agrotóxico também. Se tiver a oportunidade, um pedacinho de jardim aí em casa, plante a sua hortinha, não é? As carnes também, que a gente não sabe a procedência, enfim, essas promoções de carne no supermercado a gente tem que tomar cuidado. Sim. E outra, depois que a gente lança a mão desse cuidado todo aí, não é? A gente começa a prestar mais atenção no nosso estilo de vida, nas nossas preocupações, fica muito mais fácil de cuidar da saúde, porque lá na frente, quando a gente adoece, é tão caro, é tão dispendioso, a gente tem que dispor de muito tempo e de muito dinheiro para se curar, sem contar a problemática toda, né, que cria em torno de toda a família. Isso. Existe um exame, além do exame de Papa Nicolau, um exame que detecta o DNA do vírus. Então, e essas pacientes nem sempre têm doença ativa. Esse pode ser mais um exame que pode ser colocado como rastreamento. Não é usado ainda como rastreamento, mas pode ser adicionado ao exame do Papa Nicolau, o exame do preventivo, para detectar esses pacientes com HPV e, inclusive, aconselhar a vacinar. Ok. Bom, um ouvinte que estava na linha aqui, olha os coraçõezinhos subindo. Deixa eu mandar um beijo para vocês que estão nos acompanhando pelo Instagram, e no momento em que eu mando o beijo eu tenho que botar o óculos, porque eu não enxergo de perto mesmo, porque é isso mesmo. Um beijo para todos vocês, que bom que vocês estão aí para prestigiar aqui, doutora Melba, com tanta informação boa. Olha só, essa pergunta, a ouvinte que ligou para a gente, doutora, nós fomos para o intervalo, ela preferiu deixar a pergunta por escrito, ela não quis se identificar. Sim. Diz o seguinte: doutor, eu fiz um exame preventivo, não deu nenhum tipo de anormalidade. Algum tempo depois apareceram algumas verrugas na minha genitália e coçava muito. A ginecologista disse que eu estava com HPV, me passou um creme e as verrugas sumiram. Depois apareceram nos pés. E agora eu estou bastante preocupada e quero saber se eu posso fazer, o que eu posso fazer para me livrar dessa situação. Eu tenho 50 anos e já tive 9 filhos. Certo. O exame inicialmente foi normal e depois surgiram as verrugas. Então, houve o contato com HPV naquele momento, posterior. Certo? Agora, essa verruga que ela cita aqui nos pés é a mesma coisa? Parece que não. Não, né? É a mesma. O mesmo vírus. O HPV também causa essas verrugas de pele. Mas sem ser na genitália? Sem ser na genitália. Exatamente. Mas aí a preocupação dela é diferente. A preocupação dela agora é com o trato ginecológico, né? Com a pele ela não precisa se preocupar, ela tem que tratar, procura um dermatologista para poder fazer um tratamento local e aí vai estar livre dessas verrugas. Mas a preocupação que ela tem que ter agora é se ela
além do contato que ela teve com esses vírus HPV, que são mais benignos, entre aspas, né, que causam essas verrugas, se ela ou teve contato com os vírus que podem causar o câncer de colo uterino. Então, mais cuidado ainda ela deve ter ao fazer o preventivo. Então, fazer um preventivo de preferência num lugar confiável, com a qualidade alta e anualmente. Certo? Certo. Bom, homens também, né, sobretudo os homossexuais, por exemplo, tem também que tomar um cuidado muito grande com esse vírus do HPV, né, doutora? Sim, exatamente. O vírus do HPV, ele é transmitido em qualquer tipo de relação sexual, com penetração, pênis-vagina, pênis-canal anal, contato vagina-vagina, vulva no caso, vulva, né? Porque a vulva é a parte externa, vulva, então as mulheres também homossexuais, e contato pele-pele. Então, o uso do preservativo é extremamente importante, mas o uso do preservativo por si só não vai 100% proteger a pessoa, porque a pessoa pode ter alguma lesão na pele circunjacente e aí passar para o companheiro ou a companheira. Vacina, preservativo, juízo. Tem que ter muito juízo, né? Para manter a saúde em ordem. É muito importante, como nós falamos e vamos repetir, vamos frisar, que a mulher que às vezes cursa mais rapidamente com essa manifestação das verruguinhas e começa a se tratar, que ela também leve o parceiro para consulta, que os dois se submetam, não só nesse caso das verrugas, mas como qualquer probleminha de ordem ginecológica, digamos assim, de fungo, de bactéria. É muito importante que o casal se trate juntos. Sim, né? Com certeza. Não é à toa que é a doença sexualmente transmissível mais comum. Então, se a mulher é diagnosticada, ela com certeza ela deve levar seu parceiro. Pronto. Vamos fazer agora a perguntinha da Rosângela. Doutora, a nossa saúde é de fato o que nós temos de mais valioso. Então a minha pergunta é a seguinte: quais são os principais sintomas do câncer de colo do útero? Tem sintoma, doutora? Tem sintoma. Se o câncer ele for diagnosticado cedo, ele é assintomático. Então, por isso, o preventivo, novamente, estamos falando do preventivo, é tão importante. Mas, se o câncer avançar um pouco mais, o principal sintoma é sangramento vaginal, tá? Anormal. Então, esse sangramento vaginal anormal pode acontecer na menopausa, uma mulher que já não sangra mais passa a sangrar, ou mulheres em idade fértil que sangram todo mês, mas passam a cursar com aumento do curso de sangramento, aumento da quantidade, aumento de dias, então isso deve ser suspeitado. Além disso, também pode acontecer corrimento vaginal e dor a relação sexual, na relação sexual. Certo. Quando se detecta, por exemplo, esse HPV, não significa também, viu, gente, que todo mundo que tem HPV vai ter um câncer de colo uterino, né, doutora? Exatamente, é a minoria. É a minoria. É a minoria. Mas a gente tem que descartar a possibilidade. Portanto, é muito importante, após fazer o tratamento, que você tenha um acompanhamento com uma assiduidade maior. Sim. Para, né, monitorar isso aí, não é? Com certeza. A nossa função não é alarmar a sociedade. A nossa função é informar. É informar e esclarecer as dúvidas e incentivar que esses pacientes façam, que essas mulheres façam o exame, que vão para os centro de saúde primário, secundário, terciário. Então, o importante é estar informado acerca dos sintomas ou da ausência de sintomas, como é o caso do diagnóstico cedo, né? Certo. Se o diagnóstico for feito precocemente, a mulher não vai sentir nada. Ok. Eu vou deixar a perguntinha no ar e a gente vai responder no outro bloco. Vem do Ivan. Boa tarde, Olga. Uma pessoa que já teve contato com esse câncer, foi tratado, foi curado, pode engravidar normalmente? Um beijo, Olga, e um bom final de semana. Para você também, Ivan. Espera um pouquinho, depois do intervalo a gente te responde. São 4h31. Bem de cima, assim, é performático o garoto, viu? Que alegria ter o Magrini aqui no meio desse programa, viu? Bom, a Estela também deixa uma perguntinha pra gente, ou ela tá na linha? Tá na linha? Ela tá na linha. Oi, Estela, tudo bom, Estela? Vou fazer igual o Magrini, você, Magrini, é uma figura. Boa tarde, Olguinha Goulart. Boa tarde, Estela linda. Ai, boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu quero fazer só tirar uma dúvida.
Diga. Eu, depois que minha menstruação vai embora, né? Aí depois de uns 5, 6 dias, corre um líquido assim marrom. Isso é normal ou não? Aquela borrinha assim, tipo de borrinha de café, né? É, exatamente. Aham. Eu quero saber, também eu tô chegando na menopausa, né? Que idade você tá, Estela? Eu tô com 48. 48, tá quase lá, mas ainda dá um tempinho, né, Mas, doutora? mas eu já fiz todos os meus exames, certo? Preventivo. Aí isso aconteceu agora, com mais Sim. intensidade. Ah, tá Aí eu certo. quero saber, se eu procurar de novo o médico. Tá bom. Certo. doutora. Obrigado, boa tarde. Um fique com beijo, Deus. Estela. Bom fim de semana. Então, Estela, isso é normal acontecer, isso é o finalzinho da menstruação. Se o sangramento aumentar de volume, né, aumentar o número de dias, é importante que você procure o médico novamente, tá? E atentar que pela idade você pode estar se aproximando da menopausa. Perimenopausa, né? Perimenopausa. Então, esses sangramentos diferentes, né, do usual, eles podem acontecer. Uhum. Aí, Estela, não vai ter nada, não. É uma fase que a gente, né, tende a descomplicar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu a vida inteira. Você vai ter que ir mais vezes ao seu médico, fazer exames mais vezes também, para ir acompanhando os sintomas e tratando daqui e dali. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. A mulherada sabe se livrar dessas situações todas, né? Não, dona Graça? Claro que sabe. Vamos ouvir aqui uma perguntinha que chegou agora pra gente também? Ops, cadê? Meu nome é Carlos. Que eu vou voltar. Ô, Olga, desculpa aí, eu esqueci de falar meu nome. Ah, pera, é a primeira, essa aqui. Vamos lá. Olga, boa tarde. Pergunta à doutora se a mulher estiver contaminada, a gente estiver usando camisinha, se corre o risco de contrair esse vírus, se tiver com preservativo e se ela estiver contaminada. O homem pode pegar esse vírus, que eu quero ficar livre, Deus é mais. Deus é mais mesmo. Obrigado, tenha uma boa tarde. Boa tarde, querido, um beijo grande. Diga, doutora. Boa tarde. É possível, sim, pelo que eu falei um pouco mais cedo, né? Mesmo com o preservativo, existe o contato pele-pele. Então, se a mulher tiver com lesão ativa, pode passar para você. O ideal é que você também procure um urologista para você ser examinado e ficar tranquilo em relação a isso. Tá bom? Uhum. Olha, mas vamos retomando aqui, doutora, nós temos, ficou uma perguntinha A pergunta pendente, de Ivan. Foi do Ivan, isso. Ivan perguntou se depois do tratamento contra o câncer de colo uterino, se a mulher pode engravidar. Foi. Ivan, sua pergunta é extremamente importante. Por quê? Porque justamente o câncer de colo uterino, ele acomete, né, uma boa parte das mulheres em idade reprodutiva. E o tratamento, muitas vezes, ocasiona uma diminuição na chance de engravidar ou então na impossibilidade de engravidar. Então, depende muito do tratamento a que você se refere. A pessoa fez, né? Então, a pessoa pode ter sido submetida somente à cirurgia, a mulher pode ter sido submetida à quimio e radioterapia, ou pode ter sido submetida a um tratamento conjunto, múltiplo, de cirurgia, quimio e radioterapia. Né? Então, falando da cirurgia, a cirurgia, por si só, se for uma esterectomia, ou seja, retirada do útero, vai impossibilitar a mulher de engravidar. E a quimio-radioterapia, ela diminui a chance, diminui a fertilidade da mulher. Né? Então, se a mulher for submetida apenas a rádio e quimioterapia, ainda há uma chance sim de engravidar. O importante é procurar um ginecologista, se possível, um ginecologista especialista em reprodução humana. A gente até conversou com um esses dias aqui, doutora, e esse assunto foi citado, de mulheres que às vezes são diagnosticadas e antes de entrar em tratamento ela faz o congelamento do óvulo. Isso é possível. Toda paciente em idade reprodutiva, nós sistematicamente perguntamos se a pessoa ainda quer engravidar, se já tem filhos, e se não tem filhos, se deseja engravidar. Então, é dada essa oportunidade do congelamento dos óvulos para um posterior fertilização in vitro, tratamento, né, de bebê de proveta. Então, isso é sistemático mesmo. Então, fica aí a resposta. Se a pessoa a que você se refere fez cirurgia ou fez quimio-radioterapia. Tá, ok.
E tá na linha aqui o João Batista, ele lá do Pau da Lima, quer saber se sexo oral, né, entre homens e mulheres, ou entre pessoas do mesmo sexo, que seja, a pessoa corre o risco de contrair o HIV e esse HPV também. Mas eu acho que ele tá na linha aí, ele mesmo pode fazer. Caiu a ligação. Então tá feita a sua pergunta, João. Segura um minutinho, depois do intervalo a gente responde. São 4h47. Com a doutora Melba Moura, ela é médica oncologista lá do Hospital Santa Isabel. Veio conversar conosco sobre câncer do colo do útero, muito em prevenção nós estamos falando também. E o João Batista deixou uma perguntinha pra gente no bloco anterior, doutora, perguntando se o sexo oral, se o homem que faz o sexo oral na parceira, se ele corre o risco de contrair esse vírus. Sim, ambos ambos apresentam esse risco de infecção. Uhum. Então, o que se preconiza, né, o que se recomenda é que as pessoas usem preservativo também para o sexo oral. Tá? Então, lembrar que tanto o HPV quanto o HIV podem ser transmitidos por sexo oral. Pois é. Parceiro, parceira, parceira, gente, eu faço voto, sabe o quê? Que todo mundo arranje seu parceirinho aí, viva feliz, sem ter que ter tantos parceiros, tanta loucura, né, gente? Pra que tanto? Vamos diminuir um pouquinho. Boa tarde, Olga, essa é uma perguntinha que chega agora pra gente, ela não se identificou, não. Boa tarde, Olga, doutora, eu tenho 48 anos e não tenho útero nem ovário, eu fiz uma cirurgia de mioma e tive que retirar. Eu tenho que ir ao ginecologista mesmo assim, anualmente? Também sinto um desconforto ao ter relação sexual. O que poderia ser, doutora? Olha só, pela cirurgia que você fez, você provavelmente não tem mais um colo uterino. Então, por esse risco de câncer colo uterino, você não tem. Mas existe a estrutura da vagina que também é menos comumente, mas o HPV também pode influenciar no câncer de vagina. Então, você deve ir anualmente ao seu ginecologista para fazer os seus exames. Quanto à dor à relação sexual, que é a dispareunia, ela deve ser investigada, né? Não é a ausência do útero que vai fazer com que você fique isenta dessa dor. Então, deve ser investigada, causas vaginais, principalmente. Uhum. Quero mandar um abraço aqui para o Carlos, que é um ouvinte também querido do Sinta-se Bem, que está lá em Guarajuba já para passar o final de semana, está lá ouvindo a gente, parabenizando o programa, diz que está gostando muito. Um bom final de semana, viu, Carlos? Que você seja contemplado com um solzinho, ou mesmo ainda que não um solzinho, né? Mas com uma maré baixa, areia plana, para uma boa caminhada aí e um final de semana maravilhoso. A outra que eu queria mandar um beijo grande é a Eliana, minha ouvinte querida. Ela me segue lá no Instagram e hoje eu fui ver o perfil dela, coisa mais linda, né? Uma pessoa que se intitula assim, eu sou alegre, eu sou feliz, uma morena que nem eu não existe. Gente, autoestima é tudo na vida, né? Um beijo, Eliana querida. E a última perguntinha vem da Juliana, doutora. Doutora, Juliana que manda essa pergunta. Doutora, o número de doenças é muito preocupante, né? Doenças existentes. Eu queria saber qual é a idade que deve ser feita a primeira consulta ginecológica? A primeira consulta ginecológica, idealmente, deve ser feita após a primeira atividade sexual, tá? Mas se a menina com 12 anos, com 10 anos, não tiver tido ainda a atividade sexual e quiser ir no ginecologista para outros aconselhamentos, por exemplo, início da menstruação, a menarca, essa consulta ela pode ser feita. Então, quanto antes, melhor. Não existe uma data, né, de corte, mas uma necessidade pessoal. Pois é, doutora, é mais fácil você fazer um programa de rádio do que ficar lá sentada no consultório ou numa sala de cirurgia. Não fala a verdade, não foi uma delícia o papo? Foi sim, ótimo, eu agradeço. Né? Olha, um grande abraço a toda a equipe maravilhosa lá do Hospital Santa Isabel. Muitíssimo obrigada por vir conversar conosco, que seja a primeira de muitas outras, tá? Eu que agradeço. E eu soube agora, viu, gente, eu vou contar pra vocês em primeira mão que a Graça, mãe da Melba, já tô chamando de Graça e de Melba, já sou íntima, né? Ela é médica homeopata. Eu acho muito legal a gente tratar esse tema aqui. Então já fizemos o convite e em breve nós teremos aqui a Graça para conversar conosco sobre os benefícios também da homeopatia. Um bom final de semana, Melba. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Olga. A todos vocês, queridos ouvintes, saúde e paz. Um final de semana delicioso. Na segunda estaremos aqui firmes e fortes. Um beijo e até lá. Estaremos aqui firmes e fortes. Um beijo e até lá. Estaremos aqui firmes e fortes. Um beijo e até lá. Estaremos aqui firmes e fortes. Um beijo e até lá.